Senhor presidente, senhores deputados, colegas jornalistas, acompanhei pela imprensa uma declaração do senador Roberto Rocha, ontem na reunião da CPMI, que investiga doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS, e vi, mais uma vez, espantado a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa cena que parecia que o senador estava desconectado da realidade, parecia que ele estava em transe, ele resolveu tirar, sei lá de onde, uma suposição de que a JBS havia dado, de forma irregular, 11 milhões para o governador Flávio Dino. Isto não apareceu em nenhuma delação. Isso não foi suposto por ninguém, apenas pelo senador Roberto Rocha, num ato que expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade parlamentar para caluniar pessoas de bem. Deseja, talvez, o senador Roberto Rocha fazer com que todos se pareçam com ele, tal qual estivesse olhando para um espelho. Mas, bem disse, bem escreveu o jornalista Edilson Araújo, uma postagem do seu blog, alguns, como eu, que votei para senador, no hoje senador Roberto Rocha, alguns se sentem traídos. E o jornalista disse que os que se sentem traídos estão errados. O título do artigo é Roberto Rocha não traiu ninguém. De fato, ele mostra que ele não traiu ninguém, que nós nos enganamos achando que ele teria melhorado, que ele teria se modernizado. Até porque nós, cristãos, acreditamos que é possível se arrepender, que é possível se regenerar. Mas, senhores deputados, a ira do senador Roberto Rocha, ela é especialmente motivada porque ele, já perto de sair do cargo de Procurador-Geral da República, o procurador Rodrigo Janot pediu a abertura de inquérito para apurar possíveis irregularidades cometidas na campanha para senador, na campanha para o Senado pelo senador Roberto Rocha, a partir de denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira. Este inquérito, por número 4610 do STF, que está tramitando em segredo de justiça, apura possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive possíveis falsificações de documento. Este inquérito é que incomoda o senador. Talvez, em mais um devaneio, aliás, devaneio é uma constante na vida do senador de uns tempos para cá, numa mistura, talvez, de problemas de saúde com a arrogância que aumentou após a investidura no mandato de senador, quis atribuir, talvez, este inquérito ao governador Flávio Dino, como se o governador tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o procurador Rodrigo Janot. A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o senador que sugeriu, que difamou, no caso da JBS especificamente, senhoras e senhores, é o mesmo senador que votou no Senado contra as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das relações estranhas, possivelmente espúrias, com a JBS. Inclusive, fatos esses que foram
alvo de gravação pelo próprio proprietário da JBS, hoje preso, fato este que gerou a denúncia pelo Ministério Público Federal, pedindo o afastamento do mandato do senador Aécio Neves e a imposição de algumas medidas cautelares. Sem entrar no mérito da questão do Senado autorizar ou não, mas é este mesmo senador que não deixou que um colega seu, senador do PSDB, fosse investigado, agora quer jogar lama em quem tem uma vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu nome. É muita irresponsabilidade, é muita leviandade. É pena que o Maranhão tenha um senador desse quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo. Afinal de contas, o senador Roberto Rocha lidera o trio de para-choques do presidente da República, Michel Temer, dos 3 senadores maranhenses. É o senador Roberto Rocha quem está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer. O senador Roberto Rocha, senador Lobão, senador João Alberto, estão na linha de frente do governo Temer. Governo este que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro. E que a aceitação nada mais é do que a margem de erro. Na última pesquisa, 3%. Deputado, me concede uma parte? Pois não, deputado Levi. Parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e realmente a postura do senador, para mim, ela me deixa perplexo e, ao mesmo tempo, indignado de uma pessoa que foi respeitado, ajudado pelo nosso grupo político, manifestar tamanha traição que chega à beira da estupidez e tenta atropelar a todos, invertendo a razão. São coisas que nem os grandes opositores, com atitudes maquiavélicas, Tempo dos partidos. Atitudes que até degrinem a imagem do cidadão, invertendo valores, como a gente vê ele tentando induzir uma testemunha, tentando caluniar um governador que nunca foi denunciado, que nunca teve um processo contra ele, um governador que, em plena crise política, transforma esse Maranhão num canteiro de obras estruturantes, obras de grande alcance social. Eu vejo, deputado Otelino, aquela atitude da bancada, das emendas de bancada, quando tinha um acordo para aquele recurso ser destinado a um ponto crítico do Brasil e do Maranhão, que é saúde pública. Eles deixaram de cumprir um acordo simplesmente porque o dinheiro passaria na mão do governador do estado. E o nosso governador teve o despojamento, teve a hombridade e o caráter de não aceitar a emenda para usar nos hospitais do estado, e mesmo assim não aconteceu, passando para um órgão que tem o comando dos senadores, principalmente desse senador que inventa histórias. Eles são capazes, deputado, de tudo. Agora eles falam que o governador Flávio Dino só está trabalhando por causa do dinheiro do BNDES. Ora, meu Deus, e se ele estivesse desviando esse recurso? Se essas obras estivessem inacabadas, com todos esses recursos parados, com essas obras todas paradas,
Como é que não seria esse Estado sem emprego para o povo, sem essas obras, sem essas reformas nas escolas, sem os hospitais, sem todo este programa que o governador faz? Portanto, eles não têm a humildade de reconhecer, de fazer uma oposição construtiva. Eles não têm a dignidade de chegar e reconhecer, como os órgãos nacionais e internacionais que reconhecem o Estado do Maranhão, o governo do Maranhão, como um dos estados mais ajustado financeiramente, economicamente, fiscal e com as suas obrigações em dias. Portanto, deputado, muito obrigado pela sua parte e parabéns pelo seu discurso. Eu que agradeço pela parte, deputado Levi. Deputado Bira. Deputado Otelino, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que, de fato, essa manifestação do senador Roberto Rocha é algo que representa uma postura, na minha visão, abominável. Não condiz com o cargo que ele ocupa. Só comprova de que ele é muito menor do que esse cargo. E também comprova o erro que foi a eleição desse indivíduo para senador representando o Estado do Maranhão. De maneira que Vossa Excelência traz essa discussão para essa casa, para que a gente possa, inclusive, ter a oportunidade de se manifestar, de repudiar e de refletir sobre o comportamento de um sujeito que disse na campanha que ia mostrar para que serve um senador. E até hoje nós estamos esperando. Até agora as únicas coisas que ele fez foi isso, como esse papelão ridículo ontem lá no Congresso Nacional, tentando de todas as formas induzir, né, um depoente a dizer alguma coisa que ele queria que falasse. Como o depoente não falou, ele se encarregou ele mesmo de dizer o que ele estava a fim de falar para tentar, de alguma forma, comprometer a imagem do governador. Nós sabemos que o governador Flávio Dino é uma pessoa séria, é um homem sério, é uma pessoa trabalhadora que tem se dedicado muito, tem feito um grande governo no Estado do Maranhão. Não é à toa que tem a aprovação do povo do nosso Estado, as pesquisas apontam nessa direção. E ele, num desespero, numa apelação absurda, tentando se colocar como um pleiteante aí, como alguém que se propõe a também ser concorrente nas eleições de 2018, apela para esse artifício rasteiro, sem fundamento, né, sem embasamento nenhum, né, que só demonstra a fragilidade que esse indivíduo tem na condição que ele se encontra hoje como senador da República. Mas nada melhor do que um dia após o outro. O destino dos traidores, nós já sabemos que a história já reservou. Não é à toa que o Judas Iscariotes tem um dia só para ele, que é o sábado de aleluia, onde ele é malhado pela população inteira até hoje, todos os anos. Então, esse é o destino. Portanto, não adianta, porque esse rótulo ele já tem carimbado na testa. E na hora que ele se apresentar, se tiver coragem, que eu duvido se ele tem, mas se tiver coragem, ele vai receber a resposta que merece do povo do Estado do Maranhão. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, e aqui a gente endossa as suas palavras, no sentido de ressaltar, né, o valor que representa o nosso governador Flávio Dino, né, com um homem sério, austero e dedicado às causas do povo do Maranhão. E a nossa luta continua. Parabéns a Vossa Excelência. Deputado Bira, agradeço pela parte, peço que incorpore os dois a parte a meu pronunciamento. E vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha. O mesmo senador que votou pela cassação do mandato da presidenta Dilma, deputado Bira, por pedalada, por supostamente ter cometido pedaladas fiscais, votou contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para investigar o senador Aécio Neves, sendo que uma era presidente da República e foi acusada de
pedaladas fiscais. O outro foi flagrado num diálogo, no mínimo indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é o senador que, infelizmente, um dos senadores que está lá representando o Estado do Maranhão. Mas eu finalizo minhas palavras. Alguém deve se perguntar, por que tanta raiva? Na verdade, o senador Roberto Rocha nunca conseguiu superar, isso é algo bem subjetivo, o fato de ter sido preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do Estado. Na cabeça do senador Roberto Rocha, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o direito de ser governador antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador Roberto Rocha é a cultura oligárquica que o Maranhão já enterrou. Então ele nutre isso, essa angústia, esse ressentimento. Mas, deputado Bira, Vossa Excelência falou do sábado de Aleluia, que é dedicado a Judas Iscariotes. O senador Roberto Rocha, ele tem uma data marcada para ser o sábado de Aleluia dele. É um domingo do ano que vem, nas eleições que eu espero que ele saia candidato a governador, para ele ver como é que o povo do Maranhão responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. O domingo da eleição do ano que vem vai ser o sábado de Aleluia do senador Roberto Rocha. Assim os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição nele. Mas finalizo mesmo dizendo que, além dessa coisa subjetiva do ressentimento, tem uma outra razão. O senador Roberto Rocha nunca se conformou também pelo fato do governador Flávio Dino não ter permitido que ele fizesse negociatas no governo do Maranhão. Porque as pastas que ele pediu no governo do Maranhão foram apenas para fazer negociatas, para arrecadar, para poder fazer o que ele não conseguiu fazer há muito tempo, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do Maranhão, porque não permite que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e continuasse no nosso campo político, que ele vá para lá. Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, com o governo Temer e moral que ele representa, do que conosco. Nós estamos muito melhores sem a companhia dele. Nós não fazemos questão de políticos do quilate de Roberto Rocha. Que ele fique para lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem, no caminho de construir um Maranhão para todos os maranhenses. Nós estamos muito nós estamos muito bem e muito melhor sem a companhia dele. Muito obrigado.